Sejam muito bem-vindos à Semana Be Pro, onde nós vamos começar essa jornada tão linda que é ser maquiador profissional. E eu vou mostrar para você todo o caminho, todo o percurso para que você se torne um maquiador profissional ou para que você se aperfeiçoe se você já atua na área da maquiagem. Então hoje nós vamos começar com os 3 principais pilares. Hoje eu vou começar falando do primeiro principal pilar a respeito da maquiagem, que vai fazer com que você se torne ou que você se aperfeiçoe como maquiador profissional. E a minha caminhada não foi fácil, faz mais de 7 anos que eu já trabalho na área da maquiagem, mas eu nunca consegui visualizar a maquiagem como minha fonte de renda principal, como uma profissão que eu pudesse me sustentar. E hoje eu vivo somente da maquiagem. Então quando eu comecei, foi um pouco difícil porque eu trabalhava no comércio e eu estava numa pré-depressão, onde eu estava endividada, onde eu tinha muitas contas para pagar, onde eu trabalhava no meu emprego que eu era frustrada, eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas. E enquanto eu trabalhava nessa loja, eu também fazia maquiagem, então eu comecei a me aperfeiçoar muito mais, as pessoas procuravam em mim e queriam que eu maquiasse, foi então que comecei a me aperfeiçoar cada vez mais, comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar sobre maquiagem e foi que aos pouquinhos eu comecei a ver a maquiagem como uma renda muito boa e principalmente como uma profissão que fazia sentido na minha vida, porque quando eu estava maquiando outra pessoa, tudo fazia sentido, porque era aquilo ali que eu colocava o meu amor, aquilo ali que eu estava dando o meu melhor, o meu máximo e principalmente vendo o resultado nas minhas clientes, vendo o resultado de que elas estavam se sentindo melhores com elas mesmas, mais bonitas, porque eu tinha realçado a beleza dela com a maquiagem. Nesse período eu comecei a buscar mais conhecimento a respeito da maquiagem, comecei a me aperfeiçoar, a investir mais em produtos e foi que chegou um momento que eu precisei sair da loja onde estava trabalhando e a maquiagem eu falo que foi fundamental porque eu estava frustrada, eu não tinha uma perspectiva de fazer outra coisa que eu ficasse feliz. Eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu já estava entrando numa pré-depressão por conta das dívidas que eu já havia acumulado. Então a maquiagem foi fundamental para que eu saísse desse buraco, para que eu saísse do fundo do poço. E então fui buscando cada vez mais conhecimento. Fiquei praticamente 1 ano trabalhando na loja e num salão de beleza na minha cidade, trabalhando muito, foi que chegou o momento que eu precisei decidir. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão. De arriscar, ou eu sou uma maquiadora, né, que eu já estava trabalhando com maquiagem, ou eu continuo trabalhando na loja, que aparentemente estava confortável financeiramente, porque eu tinha o meu salário todo mês ali, mas eu não tinha aquela disponibilidade de horário, eu não tinha liberdade para ir aonde eu quisesse, no horário que eu quisesse, eu não tinha isso. Eu não tinha independência financeira porque eu estava fixa ali naquela loja, estava somente ali e eu precisava estar ali de corpo presente no horário comercial que era completamente cansativo. E a maquiagem me proporcionava liberdade, porque eu ia atender minhas clientes com horário marcado, eu podia atender no final de semana. Com a maquiagem eu comecei a ver uma liberdade, de que eu tinha liberdade para poder viajar se precisasse, para poder sair, ter uma vida com uma maior qualidade. Então foi que eu decidi, chegou o momento que eu precisei decidir e eu precisei optar por deixar a loja onde eu trabalhava e foi o que eu fiz. E arriscar numa coisa totalmente nova, porque até então eu trabalhava com maquiagem, mas eu tinha aquela minha renda fixa, que era na loja. Só que chegou um momento que eu precisei optar e eu precisei tomar uma decisão, que é a decisão de ou eu arrisco, vou trabalhar somente da maquiagem, viver somente da maquiagem, mesmo sem saber se eu vou ter clientes todos os dias ou não, ou eu permaneço aqui, continuo na mesma coisa, frustrada na minha profissão, infeliz porque eu não estava feliz e eu num ambiente que para mim já estava começando a se tornar um ambiente tóxico, onde não estava mais saudável, onde eu não me sentia bem no meu próprio local de trabalho. Então eu precisei tomar essa decisão e foi então que eu abri mão dessa loja onde eu trabalhava, pedi as contas e saí da loja e fui trabalhar com o que eu mais amava. E de início não foi fácil, não foi nada fácil, porque é aquele momento que a gente precisa perseverar muito, mas eu falo assim que a maquiagem ela é algo muito transformador, porque não é só sobre fazer o trabalho no rosto de uma pessoa, sobre maquiar, sobre a pintura, sobre a arte. Não, é algo muito além disso. A maquiagem ela me tirou de uma pré-depressão, a maquiagem me tirou daquele momento de dívidas que eu estava no fundo do poço. A maquiagem foi fundamental para que
Deus me tirasse desse fundo do poço, e eu falo assim, que foi um presente de Deus sobre a minha vida, que a maquiagem, ela tem esse poder de transformar mesmo. Foi onde eu comecei a ver propósito naquilo que eu estava fazendo, foi onde eu comecei a me reerguer e ver que é possível sim se sustentar da maquiagem, que é possível sim a gente ter uma liberdade de agenda, uma independência financeira, é possível sim a gente ter uma qualidade de vida maior com a nossa família, porque eu comecei a ter muito mais tempo com a minha família, com os meus pais, com meu marido. Então a maquiagem me proporcionou tudo isso e tem me proporcionado até hoje. Já consegui realizar grandes sonhos através da maquiagem. E por que eu tô aqui falando tudo isso pra você? Porque eu quero que você seja a maquiadora dos seus sonhos. Sabe, muitas das vezes, durante todo esse período, a gente sempre busca querer ser alguém, busca querer, eu quero ser igual a fulana, quero ser igual a ciclana. Mas, na verdade, por que você não pode se tornar a maquiadora dos seus sonhos? Você pode sim, e eu sou prova viva disso, porque hoje eu tenho me tornado a maquiadora dos meus sonhos e todos os dias eu busco melhorar, busco mais conhecimento, busco sempre estar fazendo essa transformação na vida das pessoas, das minhas alunas. Eu já tenho mais de 60 turmas de alunas formadas, onde elas estão com o próprio espaço, algumas abrindo espaço em casa, outras estão trabalhando em salões de beleza renomados aqui na cidade. Então, assim, tem pessoas que estão se capacitando cada vez mais para ingressar nesse mercado de trabalho, que é um mercado tão lindo, é uma profissão que a gente trabalha muito mais do que só pintura, mas que é transformador. Inclusive a maquiagem, ela me ensinou muito a ter paciência, porque eu sou uma pessoa que ainda tem esse defeito, claro que não tanto como antes, mas de ser muito imediatista. E a maquiagem me possibilitou ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente, porque na maquiagem a gente precisa fazer passo a passo para chegar a uma determinada técnica, a gente precisa aplicar os produtos, a gente precisa esperar. Então a maquiagem é algo que trabalhou muito essa questão em mim, que é a respeito da paciência, a respeito de trabalhar e ser mais calma, de lidar com pessoas. E hoje eu vou falar aqui um dos 3 principais pilares, que é ser um maquiador profissional, que precisa para se tornar ou para ser um maquiador profissional. E eu quero começar falando sobre ética profissional. Para mim, assim, é algo fundamental. Hoje em dia, uma das maiores dificuldades das pessoas que trabalham na área da beleza é a comunicação com o seu cliente. E hoje em dia as pessoas têm muitas dificuldades em se comunicar com o seu cliente, em entender aquilo que o cliente busca, em falar com o cliente com clareza, com integridade, em comunicar, em ser verdadeira, em ser honesta. E eu quero começar falando a respeito de princípios básicos de educação, de ética, princípios básicos para que você tenha uma comunicação com integridade com o seu cliente, posicionamento, pós-venda, fechamento, venda online. Então tudo isso eu quero começar mostrando para vocês como que vocês devem fazer para que vocês não errem nessa parte, porque hoje em dia as pessoas estão perdendo clientes pela sua falta de comunicação. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu faço nos meus atendimentos que dá muito certo. E eu quero começar falando sobre coisas que são fundamentais para que você se torne maquiador profissional. É a comunicação com integridade, é a fidelização do seu cliente, é o fechamento, o pós-venda, o seu posicionamento com o seu cliente. Isso é muito importante, porque nossa venda já começa desde o primeiro contato que o cliente tem conosco. Então, quando o cliente nos busca, ele nos chama para fazer um agendamento, ele encontra autoridade em nós. E o que seria autoridade? Ele vê que a gente é capacitado para desempenhar aquele trabalho que ela espera no dia mais importante da vida dela, que é um casamento, é uma formatura, é 15 anos. Então, assim, são vários momentos muito importantes que essas pessoas nos procuram. Então a gente, como profissional, ou se você está ingressando, eu quero começar te orientando da seguinte forma, para que você sempre seja íntegro, sempre comunique com verdade, falem com clareza e entendam aquilo que o seu cliente está buscando em você. É muito importante que a gente pense da seguinte forma: como que eu gostaria de ser tratado como cliente? Então sempre se coloque no lugar do seu cliente, sempre tenha empatia para entender o que ela busca no dia mais importante da vida dela. Quando a gente está começando uma negociação com seu cliente, é fundamental que a gente entenda uma coisa. Se você não se reconhecer como maquiador profissional, outra pessoa não vai te reconhecer.
Se você não identifica em você mesmo que você é capacitado para desempenhar aquele trabalho, a outra pessoa não vai reconhecer isso em você. É fundamental que você entenda a sua identidade como maquiador. E é por isso que eu quero ajudar você transformando a sua vida para que você seja o maquiador dos seus sonhos. É muito comum, como eu falei, a gente se espelhar em outras pessoas e querer ser outras pessoas, mas por que você não pode ser o maquiador dos seus sonhos? E quando a gente começa nos atendimentos com o nosso cliente, a gente precisa de posicionamento e entender a nossa identidade como profissional. A gente precisa entender que se eu sou maquiadora profissional, se eu me enxergo como maquiadora profissional, a outra pessoa também vai me enxergar, porque quando eu aceito essa identidade sobre mim, que eu sou uma profissional, que eu sou uma profissional qualificada para desempenhar um bom trabalho, aí a gente já vira uma chave na cabeça do nosso cliente. Porque isso virou uma chave na minha cabeça quando eu comecei a maquiar e quando eu comecei a entender que eu sou uma profissional qualificada para desempenhar um ótimo trabalho e para entregar um ótimo trabalho para minha cliente. E posicionamento foi fundamental para eu perceber tudo isso. Posicionamento foi fundamental para que eu pudesse hoje saber lidar com várias situações, porque posicionamento não é só na parte da negociação com o seu cliente. O posicionamento começa em várias situações, desde a parte da negociação, na parte do fechamento, na parte do atendimento e no pós-venda. E tudo isso eu vou falar aqui. E quando a gente começa a se posicionar como maquiador profissional e entender a nossa identidade, tudo muda. E como eu falei, vira uma chave na nossa cabeça e na cabeça do nosso cliente. Quando nós nos posicionamos como profissionais da área da maquiagem, a gente já cria autoridade. Então isso faz toda a diferença no nosso trabalho. E a autoridade a gente começa demonstrando na forma de vender o nosso trabalho nas redes sociais, começa no pós-venda, desde o primeiro contato que a cliente tem com a gente. Então assim, sabe, teve situações da minha vida que eu precisei me posicionar e eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho do que aconteceu. E olha só que interessante isso que aconteceu comigo. Uma noiva me procurou pra fazer um fechamento, pra fazer a maquiagem dela e dos seus familiares no dia do seu casamento, no dia mais importante da vida dela, um dos dias mais importantes da vida dela. E ela me mandou mensagem, mandei as informações pra ela e ela falou que tá, até então tudo certo, só que depois ela veio e começou a precificar o meu trabalho. E o que ela fez? Ela disse, não, vamos fazer o seguinte, então eu te pago tanto e tu faz a prévia. E eu falei o seguinte, eu falei, dessa forma não tem como eu trabalhar, mas eu te agradeço pelo teu contato e até uma próxima oportunidade. Nessa hora que eu falei pra ela que eu não fecharia pelo valor que ela tinha colocado no meu trabalho, pelo preço que ela havia colocado no meu trabalho, ela falou, não, então vamos fechar da mesma forma. Ela quis fechar pelo valor que eu tinha cobrado, porque ela achou que eu estivesse desesperada para fechar o casamento com ela, para fechar a agenda com ela. E na verdade não, porque se a pessoa nos procura, ela vê que ela realmente gosta do nosso trabalho. Só que a pessoa não pode precificar o nosso trabalho. Por isso que o posicionamento foi fundamental. Porque se eu tivesse ficado insegura, com medo de me posicionar, de repente de perder, entre aspas, aquela cliente, ela ia fazer com outro profissional. Muitas pessoas passam por isso, ou já passaram, inclusive eu já passei. Antes, quando as pessoas vinham precificar o meu trabalho, eu cobrava X e ela mesmo assim falava assim, não, eu te pago tanto. E eu reduzia para poder ganhar aquela cliente. Mas o que a gente precisa aprender na questão de posicionamento é que se aquela pessoa nos procura porque ela vê algo de bom no nosso trabalho, então nisso, a pessoa que realmente vem pelo nosso trabalho, ela vai fazer um esforço e vai pagar pelo nosso trabalho. E não simplesmente vai deixar com que vai vir chorar ou pechinchar, porque a pessoa que vem por preço, ela vai por preço. Então assim, se a pessoa não vem pelo meu valor, por aquilo que eu tô me posicionando nas redes, por aquilo que eu tô vendendo, então ela não vai procurar outro profissional também. Então ela tá fazendo orçamento, porque ela não entende que o teu trabalho tem valor. Então isso é uma falta de posicionamento que a gente precisa manter, a gente precisa ter esse posicionamento. E por que eu tô batendo tão forte na tecla de posicionamento? Porque isso faz toda a diferença em qualquer situação da nossa vida. E outra coisa também que aconteceu, que aqui na minha cidade, um salão bem renomado me chamou para fazer um atendimento. Me mandaram mensagem e falou, Ju, por gentileza, tu poderia atender algumas das minhas clientes aqui, tal dia, tal data, porque eu estou sem maquiador? É possível? Eu falei, claro, é possível sim. Só que no salão dessa pessoa, ela cobrava um valor muito abaixo de maquiagem e ela gostaria que eu cobrasse meu valor abaixo também, porque lá no salão dela ela cobrava abaixo.
Só que como eu sou profissional independente, então eu tenho um valor já pré-estabelecido. Eu falei, olha, o meu valor é esse. E ela falou assim, olha, esse valor vai assustar as clientes, talvez elas não queiram. E eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, então pode ficar à vontade para chamar outra profissional. Logo que eu falei isso, ela também me mandou uma mensagem falando o seguinte, qual o valor da porcentagem que tu vai deixar aqui no salão? E eu falei assim, olha, o meu valor é esse. Se quiser cobrar um valor a mais para tirar a sua porcentagem, fica à vontade, mas o meu valor é este. E por que eu tô contando isso aqui para vocês? Porque na mesma hora ela fechou pelo meu posicionamento, porque se eu baixasse o meu valor para agradar outra pessoa, pode ter certeza que isso faria com que eu não tivesse um posicionamento, e isso faria com que eu não estivesse aqui para contar isso para vocês com autoridade, porque eu já vivi isso várias vezes. Então eu aprendi da pior forma ou da melhor forma a me posicionar, porque as pessoas vêm e muitas das vezes elas querem te desestabilizar, querem colocar preço no teu trabalho, elas querem precificar, elas querem te desvalorizar para que o teu trabalho se adeque com o valor que elas querem pagar e não realmente o valor que vale. Então assim, eu precisei me posicionar nessas situações e toda vez que eu me posiciono com firmeza, elas entendem isso. Então elas vão ver valor no seu trabalho. E eu não tô falando falta de respeito, não. Eu não tô falando arrogância, não. Mas é você entender o valor que o seu trabalho vale. É você entender o seu posicionamento e a sua identidade como profissional. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu quero te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu já cometi no passado, a não fazer com que você fique perdido, a não fazer com que você se sinta inseguro, medo mesmo de perder aquela cliente, porque muitas das vezes, já aconteceu isso comigo, muitas das vezes você vai perder, entre aspas, aquele cliente para poder ganhar outros. E tá tudo bem, porque assim você vai selecionando o seu público, você vai selecionando as clientes que você quer atender, que no caso, hoje eu busco a cliente que vê valor no meu trabalho. Se a cliente vem pelo valor do meu trabalho, pela qualidade, por aquilo que eu vou entregar, eu fico muito feliz. Mas se aquela cliente vem por preço, vem pedir desconto ou comparando o preço com outros profissionais, eu prefiro que ela nem venha. Mas isso acontece, isso sempre vai acontecer, só que eu quero que você esteja preparado para esse tipo de situação, para que você não fique inseguro na hora de cobrar, na hora de colocar preço no seu trabalho, tanto se você é iniciante ou não. Então é fundamental que você tenha posicionamento, para que você saiba lidar com seus clientes e ter um relacionamento íntegro com eles, que isso é fundamental. E a questão dos princípios básicos também, sabe? Sempre mantenham o respeito pelo seu cliente, o respeito sobre aquilo que ela quer que a gente faça. Quando a gente está atendendo uma cliente, a gente precisa entender que a gente está sendo contratado para realizar um serviço, que nós vendemos prestação de serviço. Então, quando aquela cliente chega na nossa cadeira, a gente precisa sempre conversar com a cliente. O que tu gostaria? Como que você gosta da sua maquiagem? O que você não gosta? Qual a roupa que você vai usar? Como vai estar o seu cabelo? Porque tudo isso influencia. Porque se aquela pessoa quer uma maquiagem e vai fazer um penteado, a gente também precisa deixar o rosto inteiro uniforme, a orelha também, o colo, tudo parelho para que ela fique bem uniforme mesmo, fique com a pele toda da mesma tonalidade, fique mais adequada possível. Então a gente precisa entregar exatamente aquilo que ela procura. Se é uma maquiagem mais clean, se é uma maquiagem de transformação. Uma coisa que é muito importante falar é que muitos maquiadores fazem maquiagens de transformação e muitas vezes as pessoas não querem se maquiar por medo, por insegurança de que você vai entregar um serviço de qualidade. Às vezes a pessoa só quer uma maquiagem beauty, que é só realçar a beleza que ela já tem. Mas quando o maquiador vem transformando, botando muito iluminador, muito contorno, muito corretivo, muito tudo, a pessoa olha e ela vai se estranhar. Isso é muito comum de acontecer e já aconteceu comigo no passado, de maquiar as clientes e ela se olhar no espelho e se estranhar completamente. Isso é muito comum de acontecer, por isso que a gente precisa respeitar aquilo que o nosso cliente pede, aquilo que a nossa cliente precisa naquele momento, naquela ocasião, porque ela nos procura para o dia mais importante da vida dela. E é isso que a gente precisa ter, a empatia de entender aquilo que ela quer naquele dia, naquela ocasião especial. Então é por isso que a comunicação com a integridade é fundamental na hora do seu atendimento, para que você desenvolva um trabalho com excelência, para que ela se olhe e se sinta linda. E uma coisa que aconteceu comigo que também precisei ter posicionamento foi uma situação meio constrangedora, digamos assim.
de que eu tava maquiando uma cliente e ela se olhou no espelho no final da maquiagem e falou o seguinte: nossa, eu tô parecendo muito mais velha. Mas na realidade, o que acontece? Na maquiagem, nós não escondemos linhas de expressão. A gente não consegue esconder linha de expressão. Nós não fazemos milagres, nós somos maquiadores, nós embelezamos. Mas a linha de expressão tá ali e é um processo de envelhecimento natural do ser humano. Então nós temos linhas porque nós nos expressamos, nós sorrimos, nós falamos. E as linhas são naturais do ser humano. Então não tem o que a gente faça. E olha só que interessante isso que aconteceu com essa cliente. Eu terminei de maquiar ela se olhou no espelho e ela falou que estava muito mais velha. E até nessa situação precisei de posicionamento, porque até nessa situação precisei me posicionar. Eu falei, olha, linha de expressão eu não consigo esconder, mas tu viu que a manchinha do melasma que tu tinha eu camuflei? Tu viu que os teus lábios estão bem desenhados? Tu viu como está lindo os teus olhos? E comecei a me posicionar sobre as coisas que ficaram mais bonitas no rosto daquela cliente. Porque quando a pessoa se olha um defeito que ela já tem e não gosta, um defeito entre aspas, porque de repente algo que aquela pessoa em específico não gosta, ela vai a primeira coisa bater os olhos e olhar para onde? Pro defeito que ela tem, pro defeito que ela acha que tem. Nós mulheres, nós somos assim, a gente olha diretamente para aquilo que a gente não gosta. Mas quando eu comecei a valorizar os traços que ela tem, na beleza dela, que eu realcei com a maquiagem, começou a mudar a forma dela se ver no espelho. E é interessante porque depois, no final desse atendimento, ela foi finalizar o cabelo. E a hora que ela saiu da minha sala e foi finalizar o cabelo, todos os profissionais que estavam lá elogiaram muito ela e ela se sentiu muito melhor. Mas por que eu tô falando isso pra vocês também? Porque a questão do posicionamento é muito importante. Porque eu comecei a me posicionar falando as qualidades que ela tem, falando as técnicas mais bonitas que eu tinha utilizado para fazer a maquiagem dela. Realcei e comecei a falar dos pontos positivos e desviei a atenção dela daquele ponto negativo que ela estava se olhando e se enxergando, que eram as linhas de expressão. E foi algo que eu fiquei pensando muito a respeito desse dia, a respeito da técnica também que eu tinha utilizado. E comecei a desenvolver e a estudar sobre pele madura. E pensando em toda essa questão de pele madura, eu desenvolvi uma técnica para a gente conseguir trabalhar a pele madura, que é fundamental, porque linhas de expressão todo mundo tem. As linhas, elas aparecem naturalmente, até bebês têm essa região aqui, muitas vezes, que tem uma linha, e às vezes não é linha de ruga, mas é porque a expressão do que a pessoa faz com que ela tenha linhas. Então isso é muito comum que aconteça. E pensando em tudo isso, eu desenvolvi essa técnica que é de pele madura. É uma técnica que vai fazer a gente identificar e a gente trabalhar com maior facilidade nessa pele madura. Muitas das vezes a pessoa que é 60 mais, 70 mais e 80 mais não se maquiam para aquele dia especial porque sempre pensam, mas o dela vai ser só uma coisa simplesinha, só uma coisa básica, e é por isso que eu desenvolvi uma técnica específica para esse tipo de idade, para esses tipos de pele, que é a pele madura, que é a pele mais envelhecida, que é a pele que tem o processo natural, que é uma pele que é mais expressiva, que tem mais linhas, que tem mais rugas. E isso é natural do ser humano, então não tem como a gente escapar. É claro que muitas pessoas fazem tratamentos, elas utilizam técnicas da estética para poder rejuvenescer, para poder melhorar, mas o que eu quero falar é que nem todo mundo com a maquiagem quer rejuvenescer. Às vezes ela só quer apenas realçar a beleza que ela tem e tá tudo certo. E é por isso que eu desenvolvi essa técnica, é por isso que eu estudei muito a respeito de pele madura para poder vir aqui falar para vocês. E eu vou começar falando sobre as características da pele madura para que você preste atenção e não cometa os mesmos erros que eu cometi. E a questão também desse atendimento que aconteceu, dessa cliente se olhar e se sentir, digamos assim, mais velha, eu comecei a pensar muito, gente, eu não quero que a pessoa se sinta mais velha, eu quero que ela se sinta mais bonita. E através disso eu comecei a trabalhar muito nessas técnicas para desenvolver algo assim que fosse mais natural possível, algo que só realçasse mesmo a beleza de cada pessoa. E aqui agora eu vou mostrar para vocês as características de uma pele madura e como que a gente vai trabalhar com essa pele. Então, a pele madura, ela tem características de pele mais seca, porque ao longo do tempo o nosso organismo não vai mais produzindo os mesmos nutrientes
de quando nós somos jovens. Então é por isso que muitas pessoas precisam tomar colágeno, precisam repor alguns nutrientes, precisam utilizar ácidos, vitamina C, e é por isso que a gente precisa tomar muita água, porque o nosso organismo também ele vai perdendo líquido, então é por isso que a gente precisa repor em maior quantidade a água. E é por isso que uma pele madura é uma pele mais seca, é uma pele que ela não tem, é uma pele que muitas das vezes tem linhas mais finas e tem linhas profundas também. As linhas mais profundas são normalmente as linhas mais profundas são linhas mais intensas e as linhas finas são linhas que são levemente mais superficiais. Então é por isso que quando a gente vai identificar nessa pele madura, a gente precisa utilizar hidratantes mais potentes. Eu vou falar também alguns exemplos de hidratante para que você consiga fazer a hidratação perfeita nessa pele madura. A característica de pele madura é mais seca, linhas finas, poros também, algumas têm poros muito salientes, poros dilatados. Nem todas têm poros dilatados, então isso a gente precisa observar, porque nem toda cliente de pele madura precisa de primer, é somente mesmo quem tem poros dilatados. Então a gente precisa observar todos esses detalhes para poder trabalhar com uma pele madura. Então, normalmente é uma pele mais seca, é uma pele que tem linhas finas, linhas profundas, tem poros dilatados e é uma pele que a gente precisa cuidar muito para não utilizar bases muito pesadas. Também na pele madura é uma pele mais sensível. E é uma pele é uma pele flácida. E também ela é mais fina. Então essas são as características de pele madura. Ela é uma pele mais seca, tem linhas finas, tem linhas profundas, tem poros dilatados, a pele é mais sensível, a pele é mais flácida e a pele também ela é mais fina. Eu vou colocar fina barra transparência. Porque a pele madura, ela é mais transparente. Se vocês repararem, a pele madura mostra mais os vasinhos do rosto, mostra mais as veias do rosto são mais saltadas, ou de repente se aquela veia tem uma coloração mais forte, fica meio azulada ou meio esverdeada, se a pessoa é muito clarinha, ela vai mostrar. Então tudo isso a gente precisa observar. E normalmente quando a pele negra, algumas pessoas que têm pele madura que são pele negra, ela tem melasma. Não é comum que todas tenham, mas pode acontecer que também a pele madura tem melasma, porque ao longo da vida ela tomou muita exposição ao sol, tanto pele clara quanto a pele mais escura. Então tem que cuidar também, porque pode sim ter melasma. Então essas são características de pele madura, essas são características de que você vai encontrar numa pele madura. Então é muito comum que você encontre todas essas características numa pele madura, porque é uma pele que realmente ela precisa de um cuidado maior. Então a nossa aula de hoje nós encerramos por aqui, mas eu preciso que você assista todas as aulas, porque nós vamos falar durante toda essa jornada, toda essa semana, sobre os 3 principais pilares fundamentais para que você se torne ou para que você se aperfeiçoe como maquiador profissional. Então a segunda aula ainda é a continuação e a segunda aula é algo que é muito importante. Lembrando que a última aula é a mais importante de todas, porque eu preparei ela com muito carinho para vocês que vocês saiam dessa jornada aqui mais empolgados com essa profissão, saiam dessa jornada aqui, sabe, felizes e motivados mesmo a trabalhar como maquiadores profissionais. Gente, não deixe de assistir as outras aulas. Se você tiver dúvida, volte aqui e assista novamente,
porque eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. Então é muito importante que você assista toda essa jornada, porque até o final dela eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada com esses conteúdos. E a última aula é a mais importante, eu preparei com muito carinho todas elas para vocês. Então na próxima aula eu vou falar sobre produtos específicos pra gente trabalhar com pele madura. E assim, não deixem de assistir porque, gente, tá incrível. Eu preparei tudo com muito carinho pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar.